Olá, tudo bem com você? Sejam todos bem-vindos ao canal e vamos mais um vídeo sobre reprogramação, sobre inteligência emocional, sobre pensamentos. É isso! O vídeo de hoje fala sobre pensamentos. Como mudar os seus pensamentos e atingir a felicidade, atingir a vida plena, atingir a prosperidade e o sentido real do sucesso, que é de acordo com cada concepção. O que é sucesso para mim pode não ser o que representa sucesso para você. E aí eu já te convido para fazer uma paradinha por aqui, porque como esse canal é um canal que te promove uma reflexão, é interessante a gente trazer a consciência para o momento presente, para a gente focar no aqui e agora. Eu sei que muitas vezes os vídeos são assistidos enquanto você faz alguma coisa, eu também faço isso. Mas eu vou te convidar para parar assim por alguns segundos e respirar fundo, sentir o ar entrando e acalmar, abaixar um pouquinho os seus batimentos cardíacos, para você se conectar com o aqui e o agora. E eu te convido a pensar também que tudo que a gente tem é esse agora, que amanhã pode ser que não venha e o ontem já passou. Então, tudo que você precisa é do ar que está entrando pelas suas narinas e saindo pela boca. Agora eu te convido a pensar na gratidão dessa abundância de ar. Eu te convido a pensar na fé que você tem, que você já exerce continuamente ao saber que o ar está ali, pronto para ser respirado, à medida que você inconscientemente respira ou conscientemente com muita gratidão e com muita fé. Respira, faz essa inspiração e essa expiração. Só isso já muda a qualidade dos seus pensamentos. Por quê? Por que a gente vai falar sobre pensamentos? Nós já falamos em alguns vídeos anteriores, mas nesse a gente vai falar muito fortemente sobre o método PSAH igual a R. Meu Deus do céu, agora o negócio ficou esquisito. Que método é esse? Nada mais é do que pensamentos que geram sentimentos, que geram as suas ações, que formam os seus hábitos e que levam aos seus resultados. Esse é o método PSA. Muito simplistamente falando que se a gente se organizar para prestar atenção, para ter consciência nesse encadeamento, você vai ter uma vida próspera. Estranho? Pode parecer. Simples? Também pode parecer, mas é altamente eficaz. Por quê? Acredito que muitos tenham lido um livro chamado Mindset, que fala sobre o mind, sobre as mentalidades, uma mentalidade de crescimento e uma mentalidade fixa. E essa mentalidade é esse conjunto de pensamentos que a gente tem, aquelas vozes que a gente escuta a todo momento, eles estão lá te falando sobre o quanto você é importante, o quanto você é boa, o quanto você é capaz, o quanto você não precisa ter medo, porque a vida é uma aventura que a gente sabe que não vai sair vivo dela. Então, são esses pensamentos que te norteiam, que você está sempre crescendo, que você está sempre aprendendo, que você é sempre capaz. Se uma pessoa foi lá e fez alguma coisa, você também pode fazer. Esses pensamentos te norteiam? Se for, excelente. Mas se não for, você pode ser que você tenha um mindset fixo, que é um tipo de mentalidade que é assim: eu estudei, eu me formei e pronto. O que eu tinha que aprender, eu aprendi até aqui. Eu não preciso me expor mais, eu não quero fazer concursos, eu não quero ler grandes coisas, eu quero me entreter, eu quero me anestesiar com um monte de coisas, com vidas alheias, por exemplo, assistindo um monte de seriados. Não que isso seja ruim, de forma alguma, isso te instiga a criatividade, mas não só isso. A gente precisa estimular
os nossos pensamentos, a gente precisa estimular a nossa capacidade de aprendizado, o nosso intelecto, porque a gente está sempre aprendendo. Essa é a grande diferença de mindset fixo e mindset de crescimento. E isso a neurociência com a neuroplasticidade demonstrou, comprovou que o nosso cérebro ele é plástico. Ele é capaz de aprender o tempo todo, ele é capaz de aprender, ele é capaz de desaprender e ele é capaz de aprender de novo. Então a gente está sempre criando novas trilhas, a gente está sempre criando mecanismos de automatizar algumas coisas com o que a gente alimenta. Então os nossos pensamentos, eles são formados a partir do que a gente acredita, a partir do que a gente escuta, a partir do que a gente assiste, a partir do que a gente conversa, a partir do meio que a gente tá. Então, se eu acredito que o mundo tá um caos, por exemplo, se eu assisto o tempo todo os telejornais, se eu leio a respeito de como o ser humano é mau, como ele é capaz de se desenvolver ao máximo para fazer grandes maldades, como tudo que a gente foca expande. Então, se eu coloco o meu olhar para esse caos, se eu alimento os meus pensamentos desse caos, eu não acredito que valha a pena eu aprender, que vale a pena eu me desenvolver, que vale a pena eu ter ações que me levem a hábitos que me reforçam, hábitos que me reforçam a estar nesse constante aprendizado, porque esse mundo não está merecendo isso. Então, eu nem consigo olhar por esse lado. Então, o que eu faço? Como é que a gente faz, então, para começar nesse processo dessa cadeia? Se tudo começa pelos pensamentos, e se os pensamentos são uma fonte do que eu estou alimentando, como é que eu faço para mudar isso? A gente vai mudar a fonte de alimentação. Então, o que eu faço? Aqui atrás tem só um pouquinho dos quadros que eu tenho para me lembrar das coisas boas, para me lembrar o quanto é importante o crescimento contínuo, o quanto é edificante, o quanto o ser humano ele se realiza quando ele fica feliz quando ele está aprendendo mais, quando ele está colocando os seus dons e talentos a serviço do outro, quando ele está transformando esses dons e talentos em habilidades, quando ele está se aprimorando. Você já viu que quando você tem um dia no trabalho assim que é bem cansativo, que você tem uma série de coisas, e eu tenho um episódio que eu lembro nitidamente disso. Eu tinha que entregar um relatório, que não existia um relatório no sistema pronto, a gente tinha que montar, pegar várias informações e ir alimentando aquela planilha que era um negócio difícil, porque envolvia interpretação, porque envolvia raciocínio lógico, porque envolvia outros setores para a gente conseguir angariar todas as informações para poder alimentar aquela planilha e mandar para um outro órgão. Essa era a missão. A priori, uma missão que poderia ser fácil caso a gente tivesse um sistema automatizado que buscasse todas aquelas informações e alimentasse aquela planilha. Mas não era o que tinha. Nesses dias que antecederam o prazo da entrega, eu achei que a gente não ia dar conta de entregar. Eram muitas coisas, eram muitos cálculos, eram muitas informações e muita gente envolvida para fazer e para pensar e aquela coisa, aquela euforia, sabe quando a gente fala sobre a respiração, tanto o quanto é importante? Quando a gente está em estado de medo, o que acontece? O cérebro, ele manda neurotransmissores. Quando você está com medo, o nosso organismo é inundado de cortisol, que é um neurotransmissor, que é um hormônio que te coloca te coloca em alerta para fugir ou para enfrentar, ou para lutar, ou para brigar. Então você fica com cortisol e adrenalina, que é o outro transmissor que te coloca para correr, que joga, que tem uma enxurrada de sangue para as extremidades do corpo para você correr, por exemplo.
E isso, quando a gente está no estado de estresse, acontece esse mesmo processo, que é um meio primitivo do organismo reagir. Por quê? Porque esse tipo de medo, esse tipo de problema que eu estava enfrentando e que nós estávamos enfrentando, não é o tipo de problema que você tem que ter, que é lutar ou fugir. É um problema, um desafio que você precisa sentar e pensar. Só que aí o que acontece? O sistema primitivo, ele joga essas informações, aí você começa aquela respiração curta. E aí nesse momento você tem quase que um sequestro emocional. Nesse sequestro emocional você não consegue mais produzir de forma eficiente. Você não consegue processar as informações. E é nesse momento que você traz a consciência para os seus... O que você está pensando que está gerando esses sentimentos no seu corpo? E que está te atrapalhando a ter as ações corretas de responder aquela planilha? Aí você para. Primeira coisa, você leva oxigênio para o seu cérebro, você respira. Você coloca a consciência na sua respiração. Aí você começa a baixar essa adrenalina e esse cortisol. Aí você começa a ter clareza de que pensamentos são esses. Bom, tá no prazo? Tá no prazo. As informações estão ali, de alguma maneira. Você só precisa descobrir. Mas nesse estado de medo, de euforia, você não consegue achar nada. Então você abaixa. Aí você começa a pensar assim, o que eu tenho? Que é uma ferramenta de resiliência. O que eu tenho que resolver? Isso. Esse é o desafio, tal, X, eu preciso encontrar todas essas informações para preencher essa planilha. Ok, desafio. O que eu tenho? Eu tenho informações esparsas. Ok, eu tenho pessoas? Tenho. Quem pode fazer o quê? Aí você já começa a organizar. Qual é o prazo que eu tenho? Tal dia. Então eu preciso antecipar isso porque caso tenha alguma eventualidade, eu vou conseguir ter um tempo hábil para resolver. Ok, pronto. Você identificou quais eram os seus pensamentos, você questionou esses pensamentos, você trouxe consciência para o seu momento presente. Você não ficou pensando de forma ansiosa, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta, eu não vou dar conta. Você direcionou os seus pensamentos para de fato resolver o problema. Então você foi resiliente. Você direcionou seus pensamentos, você questionou seus pensamentos e você mudou os seus sentimentos. Por quê? Porque quando você faz essa análise, você foi lá no princípio da cadeia dos seus pensamentos que geram seus sentimentos, que geram suas ações, que levam seus hábitos e que ocasionam ou que resultam na sua vida, nos seus resultados, no seu destino. Ok. Fez esse processo. Por quê? Porque agora eu mudei os meus sentimentos. Agora eu tenho coragem. Por quê? Porque eu já olhei a situação de cima quase, sabe? Eu já vislumbrei todas as peças que eu tenho ali no tabuleiro daquele jogo. Quais são as estratégias que eu tenho? Eu criei as estratégias. Então, agora eu já tô com coragem. Agora eu já tô com vontade de resolver. Agora eu já tenho atitudes assertivas. Isso vai resolver. Isso é conduzir, esse é o método PSH aplicado em cada circunstância da sua vida. Por quê? Aí tá voltando no processo de aprimoramento contínuo, na riqueza e na felicidade que a gente alcança quando a gente resolve uma questão dessa, um desafio desse. Aí tá, nesse dia, por exemplo, no dia de entregar, no dia de mandar, era o meu prazo final, a gente tinha conseguido arrumar, olhei tudo. Quando eu entreguei, foi um dia tão feliz que eu tive uma descarga. Agora foi de neurotransmissores, de alegria, de felicidade, de realização. Aí foi serotonina e dopamina. Os neurotransmissores que são utilizados nos medicamentos antidepressivos. Só que a gente produz isso internamente, desde que você tenha consciência da sua vida. Então, o dia que poderia ser um caos, que poderia ser um dia terrível, que eu podia ter focado só assim, nossa, terminei essa bomba, entreguei. Não, foi um dia altamente feliz. Por quê? Porque a gente conseguiu
colocar todas as nossas habilidades, a gente conseguiu direcionar com um dia de realização. Então, quando terminou, eu lembro que eu fui para o banheiro, eu agradeci a Deus, eu chorei de gratidão, foi um êxtase, assim, foi um momento de muita alegria. A gente tinha finalizado aquele trabalho com maestria. E logo depois a gente recebeu alguns elogios, porque tinha sido muito íntegro a forma de apresentar as respostas, não tinha tido problema nenhum, estava tudo certo na hora que colocou lá na plataforma, enfim, deu certo. Foi um dia feliz. E foi um dia tranquilo? Não foi. Foram dias tranquilos? Não foram. Foram dias desafiadores, mas que a gente venceu. Então, os dias melhores não são os dias que você não utiliza suas habilidades. Os dias melhores são os dias que vocês são desafiados a crescer. São os dias que você consegue colocar para fora todas as suas habilidades, e muitas habilidades vocês nem conhecem. Tem muita coisa guardada que só mediante um desafio é que você consegue colocar para fora, que você consegue colocar luz nesses dons e nesses talentos, e que você consegue desenvolvê-los a ponto de sobressair dessas situações. Então, tem uma linha filosófica do estoicismo que nasceu na Roma Antiga, que nasceu na Grécia Antiga, na verdade, mas ele teve um apogeu, essa linha filosófica teve um apogeu em Roma, a Roma Antiga. E no Império Romano, inclusive um dos ícones do estoicismo é Marco Aurélio, que foi um grande imperador. E no estoicismo eles falam, essa corrente filosófica fala para a gente utilizar as nossas forças, utilizar as nossas energias somente no que está sob o nosso controle, somente sobre as coisas que a gente pode controlar. E um pensamento estoico do Marco Aurélio, ele fala que a nossa felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. Por que ele falava isso? Lá 400, 300 antes de Cristo, desculpa, depois de Cristo. Por que ele falava sobre que a felicidade depende da qualidade dos seus pensamentos? Por quê? Porque as suas atitudes, elas decorrem desses pensamentos. Por que a gente tem que gastar energia somente com o que a gente tem o controle? Por quê? Sabe aqueles pensamentos do tipo, eu preciso mudar o mundo, eu preciso enfrentar essa pandemia, eu preciso sentar aqui e descobrir uma vacina para o Covid-19, eu preciso revolucionar a economia para salvar todas as famílias que estão em situações de pobreza por conta da crise financeira mesmo decorrente da pandemia do Covid-19. Isso tudo é louvável, mas comece com o que está sob seu poder. Comece com uma pequena atitude. Primeira coisa, resolva a sua vida. Você não consegue ajudar o outro sem que você se ajude primeiro. É como o processo lá do avião. Quando as máscaras, se acontecer em caso de algum problema no avião, máscaras cairão, mas primeiro, caso tenha alguma criança, primeiro coloque a sua máscara para depois ajudar criança ou alguma pessoa com alguma impossibilidade. Primeiro você coloca a sua, depois você vai ajudar. Primeiro você tem que se ajudar. Para poder revolucionar o mundo, comece revolucionando os seus pensamentos. Comece mudando os seus pensamentos. Comece colocando luz. Que pensamentos são esses? Aí a gente parte para o segundo ponto. Você fez a identificação. Pense aí, seus pensamentos. Para você entender quais são os seus pensamentos, pense agora quais são os seus sentimentos agora, nesse momento. Identifica aí. O de ontem, o que você estava pensando? Aí, desse sentimento, é um sentimento de medo, é um sentimento de aperto no peito. Esses dias, na véspera de começar um curso, eu até estava futricando aqui nos meus cadernos, eu tava com uma adrenalina, eu tava com uma ansiedade que estava me gerando muita adrenalina, uma descarga de adrenalina, eu tava com taquicardia, eu tava
Tava sentindo uma série de coisas que eu não sabia dar nome. Por quê? Se a gente não tem consciência da forma que a gente está conduzindo a nossa vida, se a gente simplesmente leva a vida a moda da filosofia do Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar. Se a gente simplesmente deixa a vida levar, a gente não tem consciência do que a gente está passando. Então muitas vezes a gente está sofrendo, nem sabe. Fala, nossa, eu tô com aperto no peito. Por quê? Aí, tá, eu fui me questionar, por que eu tô sentindo isso? Aí eu descobri que eu tava com medo. Por que eu tava com medo? Porque é natural. Você vai fazer uma coisa que era um curso de uma semana, era um curso de 20 horas, então era de segunda a sexta, 4 horas. Era para um público seleto, era com um material que a gente tinha acabado de elaborar, tinha uma série de coisas, era online, tinha uma série de coisas envolvidas. E eu tava com medo, fato, mas eu não tinha noção que o que eu tava sentindo era medo. Eu tava querendo dar outros nomes, mas você precisa identificar o que você tá sentindo, porque se você não identifica, você não muda. Aí eu comecei a colocar no papel, o que eu tô sentindo nesse momento? Tô sentindo medo. Por que eu tô sentindo medo? Tô sentindo medo por isso, por aquilo. Ah, mas aí, o que mais? É ansiedade? Por que você tá com ansiedade? Eu comecei a me questionar. Aí eu fiz uma coluna, peguei... Eu não sei se eu vou mostrar pra vocês, acho que não. Tá muito bagunçadinho. Eu fiz uma coluna de como eu estava me sentindo naquele momento. Eu tô me sentindo assim... Eu vou ler um pouquinho, deixa eu achar ele aqui, porque não tava no meu script fazer esse negócio não, mas é porque meu script, ele é aberto, graças a Deus, porque... Nessa abertura, eu consigo falar o que você precisa ouvir. Então, eu sei que quem tá aí deve estar passando por alguma coisa do tipo e que, com certeza, essa ferramenta de identificação vai, de alguma forma, ajudar. Só que eu tenho um pequeno probleminha, porque eu tenho vários... Tô no caderno certo. Tá, olha só a minha identificação. Dor no peito, sensação de algo ruim que está prestes a acontecer, batimentos cardíacos acelerados... me vejo atolada nos afazeres e sem sucesso. Me sinto exausta, com vontade de dormir até acabar tudo. Me sinto com medo de não conseguir ministrar o curso. Não acredito que eu consiga impactar as... Não vou falar de onde era o curso. Me sinto frágil, me sinto pequena. Cadê mais? Me sinto incapaz. Eu comecei a me desnudar pra mim mesma. Isso aqui eu não tinha que estar falando, porque isso aqui é pessoal. Mas eu me comparo, aí eu coloquei tudo, me desnudei pra mim mesma. Coloquei todos os meus sentimentos que eu tava sentindo naquele momento. E era muita coisa difícil, era muita coisa desafiadora. Até pra quem estuda constantemente. Eu estudo todos os dias de desenvolvimento pessoal. Todos os dias eu tenho lá na cozinha, eu tenho meu cantinho do café, que eu coloquei vários post-its com várias frases, me direcionando, eu não deixo meu pensamento devagar. Meu pensamento está sempre direcionado e ainda assim, com toda essa cautela, com todo esse cuidado, com toda a crença, com toda a reprogramação que já foi realizada em mim, eu ainda passo por esse problema. Então, entenda. O desenvolvimento ele é contínuo. O tempo todo a gente tem que ter consciência do que a gente está vivendo, do que a gente está passando. Aí o que eu fiz? Aí eu fiz uma... Eu vou mostrar, né? Tá de rosa, caneta rosa. Aqui. Esse aqui foi o lado que eu fiz, que eu tava sentindo as coisas ruins. Esse lado de cá, eu comecei... Para cada sentença negativa, eu criei uma frase que mudava de negativa para positiva. Por exemplo, na primeira... dor no peito, sensação de algo ruim prestes a acontecer. Adrenalina de vontade de ajudar, de gritar para todos que esse curso é fantástico. Equilíbrio para viver a emoção, de fazer parte da história, a alegria do desafio. Sou organizada, eu sei dar atenção à coisa certa. Olha o pensamento histórico. Eu sei usar a minha energia, eu sei usar a minha força no que eu tenho controle. E nesse momento, o que eu tinha controle eram os meus pensamentos e os meus sentimentos e as minhas ações. Então, isso é estoicismo, isso é filosofia, isso é desenvolvimento contínuo, isso é clareza de quem eu sou, clareza de onde estou, clareza do que eu quero atingir. Isso é o que eu te convido a fazer a todo momento. Olhe para você, questione-se,
Observe quais são os seus pensamentos. Olhe. A grande dica de quais são os seus pensamentos é você observar os seus sentimentos. Quais são os seus sentimentos agora? São sentimentos de coragem? São sentimentos de alegria, de motivação, de ir lá e de fazer acontecer, de entusiasmo com a vida, de entusiasmo de abrir sua mochila de dons e talentos e de colocar todos esses talentos, essas habilidades todas a serviço da humanidade. É um sentimento de criar um legado a cada dia. É um sentimento de que cada dia é um dia que vale a pena ser vivido. Todas as segundas-feiras são segundas-feiras dignas de serem sentidas, de serem vividas, de você ter a sua marca nesse mundo, de você marcar positivamente a vida das pessoas, de você mudar o mundo com a sua existência, de você trazer a sua nota musical para esse universo, que significa a única canção. Qual é a sua nota musical? Cuide-se, olhe para os seus sentimentos, olhe para os seus pensamentos e observe quais são as suas ações. São ações que você está movimentando? Você está prosperando? Você está sendo feliz? Coloque-se na condição de ajudar o outro. Sempre que você for pensar, eu preciso ter alguma ideia de negócio, eu preciso de alguma coisa assim, pense em que eu posso ajudar. Esse tem que ser um pensamento norteador de todo ser humano, porque isso é digno, porque a gente está aqui para a gente crescer. E o que é uma característica comum dos seres humanos? É as nossas virtudes. O que difere um animal de um ser humano é a consciência. E essa consciência para fazer o que é bom, o que é justo, o que é honroso, o que é de virtude. O que você tem feito pro seu próximo de virtude? O que você tem feito para os seus filhos? Como você tem criado seus filhos? Como você tem orientado para que eles sejam pessoas de bem? Para que eles não preocupem em falar para o seu filho qual a carreira ele tem que seguir, qual é a carreira que dá mais resultados financeiros, que ele vai ter mais patrimônio material, mas preocupe-se em formar cidadãos com virtudes. Preocupe-se em falar para eles, para os seus filhos, o quanto é importante ser humano. E ser humano faz o que é bom, o que é justo, o que é ético. Não dá para você falar de empreendedorismo para o seu filho sem você falar de ética, sem você falar de valores. Quais são os princípios e valores que te norteiam? Quais são os princípios que você herdou lá dos seus pais e que você traz com você até hoje? Esses princípios e valores, eles têm que estar na sua mente o tempo todo. Eles precisam direcionar os seus pensamentos. Então, se os seus princípios e os seus valores, se lá nos seus princípios e valores você tem a fé como um importante ingrediente, fortaleça a sua fé. Se você tem como princípio e valor norteador família, olhe para a sua família. Se você tem como princípio e valor você edificar as pessoas através do seu trabalho, de você entender que o seu trabalho é uma missão de vida, que por meio do seu trabalho você pode melhorar a vida das pessoas. Valorize esse trabalho. Busque meios de você usar os seus dons e talentos para melhorar a vida do outro. Esse é o pensamento norteador. Isso, e coloque para todos os lugares, não tem problema. Às vezes, esteticamente, não é a coisa mais linda, mas pense na virtude, pense na alegria e na felicidade. A gente só é feliz, segundo Marco Aurélio, quando a gente cuida, quando a gente tem qualidade nos nossos pensamentos. Então, não divagueie, não deixe aqueles pensamentos que muitas vezes são conduzidos por crenças limitantes.
Quantas vezes a gente, quando era criança, a gente escutava coisas horríveis, coisas pesadas, e aí a gente foi formando o nosso padrão mental a partir daquilo ali. Mas questione-se, coloque na sentença, faz uma coluna, identifica aí quais são os seus pensamentos, quais são os seus sentimentos, e aí faz uma outra coluna, reescrevendo, como eu vou até continuar aqui, medo de sucumbir, me vejo atolada de fazer, sou organizada, eu sei dar atenção à coisa certa, fico tão grata que penso no privilégio de ministrar esse curso a cada minuto. Eu acredito que o curso será um sucesso, as mulheres que participarão desse curso irão se identificar, irão refletir. Isso, à medida que eu fui escrevendo, quando eu estava escrevendo a coluna de como eu estava me sentindo, você vai entender quando você for fazer esse exercício que vai doer, é como se você estivesse limpando a ferida. Você vai trazer a luz, você vai colocar a luz nessas dores, é como se você estivesse limpando. Aí você vai escrever e vai sentindo a dor. Só que à medida que você vai escrevendo a sentença positiva de como você gostaria de estar, é uma mágica, porque você começa a sentir de fato o que você está escrevendo. E nesse processo de mudança de vibração, aí entra um pouquinho de física quântica, quando você começa a sentir esse entusiasmo de falar assim, eu tenho tanta adrenalina, eu tô com adrenalina mesmo, mas é de vontade de gritar, porque eu acredito no sucesso que será esse curso, porque eu acredito no conteúdo, porque eu acredito na transformação, porque eu acredito no poder da transformação da sua vida por meio dos seus pensamentos. Isso não é autoajuda barata de sentar e pensar, eu vou pensar nisso e vai dar tudo certo. Não, mas o pensamento, ele é o gatilho que você precisa para você agir. Se os seus pensamentos não são de qualidade, você não vai conseguir agir. Então, papo barato de autoajuda, questione, não escuta simplesmente as coisas não. Tudo começa sim pelo pensamento. Todos os grandes pensadores falam a respeito disso. Todas as pessoas que mudaram o rumo da vida, o rumo das grandes descobertas, todos questionaram, todos cuidaram. Primeiro, tudo surgia na cabeça, nos pensamentos. Então você cria a realidade e a partir dali você vai conseguir sentimentos que te impulsionem a de fato agir. Essa é a ideia. E é por isso que eu tô aqui. É por isso que eu falo tanto, é por isso que os vídeos ficam longos, mas é para te encorajar, é para te trazer reflexões que façam você olhar para você. Olha, o que eu tô pensando agora? Não, eu não quero pensar nisso. Então, como é que eu faço para direcionar? Eu já falei de filosofia estoica, eu já falei de física quântica, da vibração que muda quando você, o amor, o entusiasmo, a inspiração, eles vibram na mesma frequência. E a frequência do medo é uma frequência baixa, é uma frequência que te deixa ruim. Então, aumente a sua frequência, aumente a sua vibração para que você consiga viver essa felicidade. A felicidade tem uma vibração que é compatível com o amor. Então, à medida que você dá amor para as pessoas, à medida que você serve as pessoas com seus dons e os seus talentos, você vibra feliz, você vibra felicidade. É por isso que a gente é mais feliz doando do que recebendo. Por isso que, se de tudo você falar assim, nossa, eu não consigo fazer caridade, eu não consigo fazer bondade, que faça, nem que seja para você se sentir bem, para você fazer um teste. E aí você começa a praticar. Faça. Tem o Paulo Vieira fala assim, treine até se tornar. Então, primeiro, faça uma coisa, mudar seus pensamentos. Tá parecendo mecânico eu pensar assim, não, eu posso. Não é você ir lá só de frente para o espelho e falar, eu posso. Você precisa sentir, você precisa escrever, você precisa reprogramar a sua vida a partir dos seus pensamentos. Mudando os seus pensamentos, você vai mudar os seus sentimentos. Mudando os seus sentimentos, você vai ter ações. E esse conjunto de ações te levam a formar os seus hábitos. O que é hábito? São ações repetidas que se tornam hábitos. Hábito é um processo do cérebro de automatizar
para ele não gastar energia mais fazendo aquilo. Então, se eu tenho o hábito de ter clareza do que eu estou pensando, ou se eu mudo os meus pensamentos para torná-los mais positivos, se eu positivo a minha mente, isso vai virar um hábito. Então, quando eu olhar para uma situação, eu vou enxergar um aspecto positivo. Quando eu me deparar com um grande desafio no trabalho, eu vou conseguir olhar por cima, entender o que eu tenho, entender qual é a situação que me apresenta, eu vou entender o que eu tenho de recurso para resolver e eu vou entender que eu preciso resolver, que se eu ficar, desculpa, peguei aqui no tripé, que se eu ficar remoendo, eu não vou conseguir resolver, que eu tenho que dispor de sentimentos bons, mas a partir do pensamento. Qual o pensamento? Que vai dar certo, que todo mundo conseguiu fazer aquilo. Pronto. Aí mudei meu pensamento, eu vou ter sentimentos que vão me orientar. Eu vou conseguir criar uma estratégia de resolver aquilo. Então, vamos voltar aqui, porque eu falei demais. E eu vou te convidar para fazer essa análise da sua vida. Não deixe a sua vida passar simplesmente, ser levada. Não, pegue um caderno, escreva o que você está sentindo agora. Aí eu te convido para fazer assim, pensa nos seus pilares, pensa na sua vida emocional, pensa na sua vida conjugal, pensa na sua vida com seus filhos, pense na sua vida profissional, pense nesses pilares todos. E aí você coloca o método PSAH igual a R em cada pilar. Por exemplo, pilar profissional. Quais são os pensamentos que eu tenho a respeito do meu trabalho? Quais são os pensamentos que eu tenho a respeito de como eu sou profissionalmente? Aí você começa a falar, aí você vai identificar seus pensamentos, aí você vai ver quais são, à medida que você vai escrevendo os seus pensamentos, você vai sentindo, você identifica seus pensamentos também, seus sentimentos também. E aí você vai começar a pensar assim, por isso que eu não tô tendo resultado aqui, por isso que eu não tô tendo aquele resultado almejado ali, por isso que aquelas pessoas avançaram, porque elas mudaram isso, você começa a identificar. E aí tá, ok, fez essa parte de identificação. Vamos imaginar que seria um ponto A. Você identificou onde você está. Agora você vai pensar, o que eu quero? Onde eu quero estar? Qual é o meu ponto B? Qual é o meu estado desejado? Aí você vai escrever uma outra coluna. Para cada pilar, você faz pensamentos, mais sentimentos, mais ações, mais hábitos formam o seu destino, formam a sua vida. A sua vida é composta por os seus pensamentos, os seus sentimentos, as suas ações e o seu conjunto de hábitos que formam o seu caráter, que formam o seu destino. Então, para você mudar a sua vida, para você revolucionar a sua vida, para você ter felicidade, para você ter sucesso, você precisa ter consciência de onde você está. Você precisa ter consciência de quais são os pensamentos que você tem cotidianamente, quais são os pensamentos que você tem assim que você acorda. São pensamentos de coragem? São pensamentos de poder, são pensamentos que te levantam da cama feliz, otimista, determinada a fazer daquele dia o melhor dia da sua vida. Fazer daquele dia um dia que vale a pena a ser vivido. Coloque consciência na sua vida, pense sobre essas questões, não só pense, escrevam e depois espalhe por todos os cantos. Quais são os pensamentos que irão direcionar a sua vida? Quais são os sentimentos que irão direcionar a sua vida? Tá bom? Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo. E por favor, se gostou, deixa seu like para ajudar a espalhar esse conteúdo. Compartilhe também com quem você acha que precisa escutar um pouquinho essa chacoalhada. Eu te agradeço muito pela audiência. E se você não é inscrito no canal, se inscreva também para ajudar a divulgar. E tem novidades por aí, tem uma grande novidade que eu volto depois para falar sobre essa novidade, porque eu sempre falo para colocar no caderno, mas vai ter um lugar específico para você colocar todas essa ordenação de pensamentos, de sentimentos, de ações, de hábitos, de resultados. Aguardem, porque eu tô muito feliz com isso. Um beijo, fiquem todos com Deus. Tchau, até o próximo vídeo.